Olá, essa é a 15ª Mostra Científica da ESC, Escola Superior de Ciências da Saúde. Nós vamos apresentar um trabalho sobre a prevalência de infecção por HTLV entre os doadores de sangue de Brasília. Eu sou o Juan, minha parceira de trabalho é a Amanda e o nosso orientador é o Carlos Bernardo Tawil. Então, falando sobre a introdução, o HTLV tem duas formas, né, o tipo 1 e o tipo 2, sendo o primeiro descoberto em 1980 e o segundo descoberto em 1982. São várias as formas de transmissão, pode ser por contato sexual, principalmente homens transmitindo para mulheres, transfusão de hemoderivados, que representa atualmente o maior risco de contágio da doença, pode ser por via percutânea ou transmissão vertical, né, sendo por via transplacentária, ou no momento do parto, ou até por amamentação. As doenças mais associadas ao HTLV são a mielopatia e também a paraparesia espástica tropical, além de uveíte ou dermatite infecciosa. E devido ao Brasil ser uma área endêmica para o HTLV, desde 1993 é obrigatória a avaliação de doadores de sangue para infecção de HTLV 1 e 2. Os objetivos do nosso trabalho foram avaliar a prevalência de soropositividade para o HTLV 1 e 2, doadores de sangue da Fundação Hemocentro de Brasília, no período do 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2020, comparando com os dados da década anterior, né, de 2001 a 2010, em outro estudo também realizado na Fundação Hemocentro de Brasília. E aí, dentro dos objetivos também, comparar a soroprevalência de HTLV 1 e 2 para outras soropositividades, né, HIV, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas e sífilis, e relacionar as variáveis de idade e sexo para os doadores que foram positivos para HTLV. Em relação ao material e os métodos, é um estudo retrospectivo, descritivo, que foi realizado a partir da base de dados do Hemocentro de Brasília, e nós coletamos dados desde 1º de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2020. A gente coletou dados sobre a prevalência de HTLV, hepatite B, hepatite C, HIV, doença de Chagas e sífilis. E a gente coletou ainda, além disso, a idade e o sexo dos participantes. A gente realizou a avaliação estatística descritiva e analítica, a gente considerou um P abaixo de 0,05, intervalo de confiança de 95%, e usou o teste T para comparação. Então, em relação aos resultados, entre 2011 e 2020 foram 539.065 doações, sendo 9.927 sorologias positivas no total para todas as doenças observadas, né? E o que foi observado em relação à década anterior foi um aumento do número de doações e uma diminuição de sorologias positivas. E aí, observando somente a idade e sexo dos doadores que foram positivos para o HTLV, do total de 680 do período de 2011 a 2020, 47 eram do sexo masculino e 53% do sexo feminino. Uma diferença em relação à década anterior, já que era observado que 60% eram homens e 38,7% mulheres, mudando esse perfil aí de distribuição dos doadores. E aqui mostrando, entre 2011 e 2020, a proporção aí de homens e mulheres positivos para HTLV, e aí mostrando a predominância de mulheres em relação a homens, né, principalmente em 2014. Essa tabela vai demonstrar a taxa de soroprevalência de doadores positivos para cada doença em relação a 1.000 doadores de sangue, né? Então aqui o HTLV teve a média entre 2000 e 2010 de 1,05 doadores positivos para HTLV para cada 1.000 doadores, e em comparação com a última década, que foi de 1,26 para cada 1.000 doadores, ou seja, um aumento dessa taxa de soroprevalência na última década. E mesmo assim a gente observa que entre as outras doenças, comparativamente, o HTLV foi a que teve a menor taxa de soroprevalência, né? E, por exemplo, a hepatite B foi a doença com a maior taxa de soroprevalência. E entre os anos aí, o ano de maior taxa de soroprevalência de HTLV foi 2019, com 1,8 doadores positivos para cada 1.000 doadores de sangue. Então, essa tabela vai mostrar a média de idade para as duas décadas, comparativamente, né? Então, entre 2000 e 2010, a média de idade foi de 34,3 anos, com mais ou menos 10,3 anos, e a última década foi de 32,5 anos, mais ou menos 10,3 anos, ou seja, sem muita diferença entre as duas décadas, comparativamente. E aqui, mostrando os resultados, comparando aí nos gráficos, a proporção de doenças em relação à quantidade de doadores positivos, né? Mostrando aí que a HTLV não teve uma diferença muito significativa entre as duas décadas, já que o primeiro gráfico representa 2001 a 2010 e o segundo 2011 a 2020, né? E aí mostrando uma diferença significativa para sífilis e hepatite B. A gente vê que hepatite B representava 58,8% dos testes positivos no geral e passa a representar na última década 35,1% dos testes positivos. E a sífilis representava apenas 7,7% e tem um aumento substancial aí na última década, representando 32,5% dos testes positivos no geral. Nessa tabela, a gente vai trazer uma análise estatística da comparação de média de idade segundo o sexo, né? A gente vai ter que do total de 680 pacientes, a gente teve
32,4 de média de idade, e comparando os dois, a gente retornou um p-valor de 0,7, ou seja, não tem significância estatística relevante. Ainda falando sobre os resultados, a gente procurou, em base de dados nacionais e internacionais, dados para comparar com os dados aqui do DF da nossa pesquisa. No Sergipe, entre 2007 e 2018, a gente encontrou uma taxa de soroprevalência de 2,27 a cada 1.000 doadores, que foi significativamente maior do que 1,08 encontrado aqui no DF no mesmo período. Lá também foi encontrado um predomínio no sexo feminino, bem como no nosso trabalho. Na Bahia, entre 2010 e 2016, foi encontrada uma taxa de soroprevalência de 1,36, mais alta do que no DF no período, e na China, entre 2016 e 2018, foi encontrada uma taxa de soroprevalência de 0,58, bem inferior ao DF. Na Colômbia, entre 2014 e 2018, foi encontrada a taxa de soroprevalência de 1,74, e nós também trouxemos alguns dados da década anterior. No Japão, foi encontrada uma taxa de soroprevalência de 12,8 para cada 1.000 doadores, que é um dado bem mais elevado do que encontrado aqui no DF na época, e no Irã, de 16,14 para cada 1.000 doadores. Na França, também foi encontrado de 0,08 a cada 1.000 doadores, que é bem inferior aos dados encontrados aqui no DF. Na conclusão, a gente tem que o cerne do nosso trabalho era encontrar a taxa de soroprevalência para HTLV entre os doadores de sangue, né? E no período analisado, o resultado que a gente encontrou foi de 1,26 para cada 1.000 doadores. A maior taxa de soro positivo entre os anos pesquisados foi em 2019, onde a gente encontrou 1,8 a cada 1.000 doadores, e as mulheres representaram 53% do total dos casos soropositivos, o que foi uma mudança substancial em relação à década anterior, na qual a maior parte dos casos soropositivos era do sexo masculino. O HTLV ele representou uma fatia de 6% dos casos soropositivos totais, e as maiores mudanças em relação ao perfil de soropositividade foi em relação à hepatite B e sífilis. A hepatite B com uma diminuição substancial e a sífilis com um aumento muito importante também. Isso mostra a importância das campanhas de prevenção contra IST e da triagem sorológica que já é realizada obrigatoriamente nos bancos de sangue, bem como na Fundação Hemocentro de Brasília. Obrigado. Muito obrigada.